O primeiro livro foi O Sal da Terra. O Sal da Terra. Foi publicado no Brasil pela editora Imago, se não me engano. Né? E o segundo não foi publicado no Brasil, infelizmente, que é Deus e o Mundo. Não foi publicado no Brasil? Não foi publicado no Brasil. Mas tem que publicar. Ele era cardeal ainda, né? Era cardeal ainda. Porque é interessante que o primeiro livro, né, Sal da Terra, o jornalista era agnóstico, ou seja, era um católico afastado, não acreditava em Deus, estava muito cético com relação à igreja, muito afastado. E ele fez esse livro de entrevista porque ele queria encurralar o cardeal Ratzinger. Né? Ele fez o livro de entrevista e ficou tão tocado com o pensamento, com a pessoa do cardeal Ratzinger, que ele se converteu, virou católico. Que beleza. Né? Voltou à igreja e então foi aí que deu origem ao segundo livro, Deus e o Mundo, em que esse jornalista foi privilegiado, acho que todos nós gostaríamos de ter tido esse privilégio, de receber pessoalmente do cardeal Ratzinger uma catequese. Ou seja, foi um diálogo de um jornalista que estava reiniciando o caminho da fé, retomando a sua fé católica e colocando suas dúvidas de fé para o cardeal Ratzinger. É um livro precioso. Mas esse livro não foi publicado? Esse livro não foi publicado no Brasil. Nenhuma editora católica se... Não, infelizmente. Porque todos os papas se definem assim. São Gregório Magno foi o primeiro que usou o título Servus Servorum Dei, né? Servo dos servos de Deus. Então, essa realidade de que o Papa, ele é colocado no alto, sim, mas colocado no alto como serviço. E, sobretudo, essa consciência de que o lugar do Papa é na cruz, é ser crucificado. Por que é que ele diz isso? Para iluminar essa palavra dele, nós podemos pegar aquilo que ele falou na sua ida para a Inglaterra, no ano passado, quando ele foi beatificar o cardeal Newman na Inglaterra, e no caminho, né, um jornalista perguntou para ele: Santo Padre, a igreja ela é muito antagonizada na Inglaterra, é uma sociedade secular, secularista, e tem muita gente contra a igreja. O que é que a igreja pode fazer para ser mais simpática para o mundo? Aí o Papa respondeu, não teve dúvida, ele chegou e disse assim: olha, primeira coisa, eu tenho que dizer que tem alguma coisa errada com a igreja que quer agradar o mundo. Ou seja, uma igreja que quer agradar o mundo está errada. Porque a finalidade da igreja não é agradar o mundo. A finalidade da igreja é agradar a Deus. Fazer a vontade de Deus. E, digamos assim, o termômetro de nossa fidelidade a Deus é exatamente o fato de que não seremos aceitos pela mentalidade do mundo. Ou seja, os fiéis católicos aceitam o Papa. Os fiéis católicos gostam do Papa, amam o Papa, veneram o Papa. Mas quem é mundano só pode abominar o Papa. E no dia que nós virmos o mundo gritando hosanas ao Papa, nós temos que começar a ficar com a pulga atrás da orelha e dizer: o Papa deve estar fazendo alguma coisa de errado. Né? Para o mundo estar elogiando tanto, o Papa deve ter escorregado na casca da banana. Né? Então, é exatamente isso, porque é sinal de contradição. Essa é a realidade. Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. A gente tem que pensar muito, né? Essa coisa de querer agradar o mundo. Então, o Papa ele está bem consciente disso. E o que é que ele quer promover na igreja? Sobretudo, ele vê que existe uma missão fundamental para ele na igreja hoje, que é promover a consciência do católico atual de que existe uma continuidade na igreja de antes do Vaticano II e agora depois do Vaticano II. Não são duas igrejas, é a mesma igreja. Então, o Papa tem insistido muito em nós deixarmos essa linguagem boba, essa linguagem vazia de falar a igreja pré-conciliar, a igreja pós-conciliar, como se fosse Antigo e Novo Testamento, não é? Como se nós estivéssemos agora numa nova era. Nós não estamos numa nova era, nós estamos na era de sempre, essa é a era de Cristo. E é a mesma igreja, antes do concílio e depois do concílio. Então essa é a hermenêutica da continuidade. Eu nunca vi a igreja ser tão atacada como no pontificado de Bento XVI. Me parece que João Paulo II tinha, assim, uma expressão maior, porque ele também já estava com mais de 20 anos, quase 25 anos, quando morreu, de Papa, né? Então parece que o mundo tinha assim, um pouco de receio de enfrentar a igreja. Quando João Paulo II morreu, parece que o mundo ficou
mas corajoso para atacar a igreja. Então vem pedofilia, vem todas essas coisas que o senhor já falou, e mais coisas, né? Aí entra a questão do homossexualismo, entra a questão de camisinha, entra a questão de, meu Deus, o que eles chamam de relativismo religioso. Qual é o pensamento, a visão, a estratégia do Papa diante desse mundo assim hoje tão agressivo à igreja? Esses dias esteve aqui no programa o Dom Roque Opperman, arcebispo de Uberaba, e o Dom Roque disse assim, que antigamente as pontarias eram todas para os judeus. Tudo que acontecia de errado no mundo era judeu. Agora a pontaria virou para os católicos. Tudo que acontece de errado agora são os católicos culpados. Né? Dom Roque disse isso aqui. Né? Como é que o Papa está enfrentando essa aversão, essa cristianofobia? Né? Agora fala-se na Europa, né? Uma aversão a Cristo, uma aversão à igreja, eu diria uma eclesiofobia. Sim. Veja, a primeira coisa é que o Papa não está absolutamente assustado com nada disso, porque isso é uma coisa que ele já previa há mais de 30 anos. Nos livros que ele escreveu no início da década de 70, ele já previa que, de alguma forma, não é, a igreja iria diminuir. Porque já na década de 70, ele notava que a igreja tinha um grande número de fiéis dentro dela que não estavam verdadeiramente convertidos. Então, o que acontece? Se o fulano não tem verdadeira conversão, mais cedo ou mais tarde, um belo dia, vai vazar, vai cair fora. Não é? Então, o que é que o Papa está fazendo? Qual é a estratégia dele? O Papa, porque você falou que no pontificado de Bento XVI, parece que o mundo criou mais coragem para atacar a igreja. Mas é verdade, sabe por quê? Porque no pontificado de Bento XVI, marcou a entrada no poder, digamos assim, da geração revoltada de Woodstock, dos hippies, da revolução sexual. Ou seja, aquele pessoal que na década de 70, início da década de 70, né, fumava maconha, fazia sexo livre, etc. e tal, hoje é o pessoal que está no poder. Hoje eles são presidentes da República, hoje eles são os grandes redatores, chefes dos jornais, hoje eles são os grandes reitores de universidade. É a minha geração. Hoje são bispos. É a minha geração. Essa geração chegou no poder. Antes, na época de João Paulo II, eles ainda não estavam no poder, então eles faziam bagunça, mas não tinham poder na mão. Agora, está tudo dominado, entre aspas. Não é? Então, o que é que o Papa Bento XVI faz? Ele espera na nova geração. O investimento dele é na nova geração. A esperança do Papa está em passar por cima desse pessoal grandão, né? Esse pessoal importante, né? Esse pessoal que está com o poder na mão. Ele quer passar por cima e chegar lá no jovem. Ele quer chegar no seminarista. Ele quer chegar no jovem universitário. Ele quer chegar no jovem recém-casado e fazer uma verdadeira geração de jovens cristãos. Mesmo que sejam poucos, nós não estamos preocupados com o número, estamos preocupados com qualidade. A igreja precisa ter um núcleo duro, né? Em inglês se diz um hardcore, um núcleo duro do movimento cristão no mundo precisa ser de gente realmente convertida, de gente que queira dar a cara a tapa, né? Como a gente diz na linguagem popular. Então, o Papa está passando por cima e isso cria muita irritação. Né? Cria muita irritação, porque graças a Deus, Deus criou a internet, né? Deus iluminou alguém para fazer internet. Então, antigamente, os seminaristas e padres jovens dependiam, eles eram reféns daquilo que se passava para eles. Se diz que o Papa falou, então o Papa falou. Agora eles não precisam mais disso, eles podem averiguar diretamente, eles podem ouvir o Papa diretamente na internet, podem ver o que o Papa está fazendo. Né? Hoje, por exemplo, eu falava de comunhão de joelhos, né? O pessoal não precisa acreditar no Padre Paulo. Vai na internet, você vê, tem centenas de fotos do Papa dando comunhão para o pessoal de joelhos. Então, quer dizer, isso daí é uma coisa que antigamente dava para abafar, agora não dá mais. Agora o jovem, né, com a internet na mão, a internet é um instrumento de Deus para nós revitalizarmos a igreja e fazermos aquilo que é o plano desse pontificado, que é reatar, entrar na comunhão plena da igreja. A igreja de hoje e a igreja de 2000 anos. Não são duas igrejas. Não é igreja pré e igreja pós. É a igreja de sempre. É a única igreja de Cristo. Não é? Agora, esse pessoal que está no poder, e são minoria, então eles têm poder na mão.
né? Mas faz barulho, né? Faz barulho, claro. A minoria é barulhenta. Eles não vão para casa silenciosos, não. Eles não vão para casa, não. Eles vão espernear até o fim. O bicho estribucha até o fim. Entendeu? Então, é assim que é. Só que esse pessoal fica furibundo. Furibundo. Por quê? Porque não consegue dominar. Não consegue calar a boca de ninguém. Eles têm os meios de comunicação, estão dominando os meios de comunicação, dominando a política, dominando todas as universidades. Os movimentos sociais. Todos os movimentos. Onde tem classe falante, eles dominaram. Os sindicatos. Acontece que o negócio está vazando pela internet. Pela internet, nós conseguimos nos comunicar. Pela internet, nós nos livramos dessa camisa de força que eles querem impor a nós. Padre Paulo. Uma das coisas que eu tenho insistido é na questão do ano mariano. Né? Sim. Então, você que assiste em casa, né? Eu quero deixar isso como minha mensagem de despedida aqui, que eu vou ter que ir, né? Vou ter que viajar, mas faça isso. Acesse na internet um site chamado anomariano.com. Lá você vai encontrar um vídeo onde eu explico o que é esse ano mariano. Nós estamos propondo para o Santo Padre um ano mariano, para que no ano de 2012, todo mundo de joelho no chão, com Nossa Senhora, a gente consiga, né, fazer algo de bom espiritualmente para a igreja. Que beleza. Né? Então que vai beleza. lá, acessa anomariano.com, assina, é uma petição eletrônica para o Papa, para a gente conseguir esse ano mariano com a graça de Deus. Que beleza. Bom, Padre Paulo já está aí, saindo para a sua viagem. Padre Paulo, muito obrigado pela sua presença. E quando voltar aqui a Canção Nova, já sabe, está convidado para vir ao programa.